Já foi o tempo em que a mulher era vista como sexo frágil. Hoje, somos guerreiras no mercado de trabalho, rainhas no lar, sedutoras na intimidade. Por todas essas razões, nós merecemos um espaço todo nosso. Entra no ar a partir de agora, Papo de Mulher. Aqui você tem voz, aqui você tem vez. Os nossos parceiros são Laboratório Vila Rica, Dr. Antônio Valentim Sansi, urologista Dr. Rômulo Santos, doutora Sidneia Aparecida Galo, COIS, Centro de Odontologia Especializada, angiologista Dr. Edmar Pereira Olímpio, Loja Campeão, Imafar, Farmácia de Manipulação, Patrícia Canal Estética, Restaurante Bom Apetite na Vila Nova, doutora Thaís Silveira e cirurgiã plástica Catriene Martinelli. Boa tarde para você curtindo Pomerana FM. Entra no ar a partir de agora o nosso Papo de Mulher. Esquistossomose, xistose, doença do caramujo, barriga d'água, os nomes são diferentes, mas a doença é a mesma. E para falar sobre esse assunto, estamos recebendo aqui na Rádio Pomerana FM a médica Lilian Zaik e a gerente da Vigilância Epidemiológica aqui de Santa Maria de Jetibá, Larissa Jacó. Boa tarde, Lilian. Boa tarde, Larissa. Boa tarde. Prazer receber vocês aqui no nosso Papo de Mulher para falarmos sobre... vamos dizer assim, né? Essa doença que é através do verme poderia ser evitada, né? Poderia ser evitada, mas está aí. E o que é a doença do caramujo ou a esquistossomose? Boa tarde a todos os ouvintes. Agradeço o convite, né, para a gente poder falar dessa doença tão importante aí no nosso município. A esquistossomose, xistose, como você bem disse, a gente tem vários nomes aí, né? E os pacientes conhecem muito como xistose ou doença do caramujo. Ela é uma doença que ela não é causada pelo caramujo especificamente, que a gente acha que foi o caramujo que o culpado sozinho da história, né? Ela é causada por um parasita, tipo um verme mesmo achatado, e esse verme entra no nosso corpo e causa uma doença infecciosa, que muitas vezes passa batido, sem sintomas, alguns pacientes têm sintomas e inclusive pode virar formas graves, Esse né? vermezinho se instala no caramujo? Exatamente, a gente tem um ciclo desse verme, né? Então ele uma pessoa doente, ela que está contaminada, né, pela esquistossomose, muitas vezes ela não está nem sabendo, não tratou e está lá, né, eliminando esses ovos, né, da esquistossomose, esse vermezinho, os ovos dela, pelas fezes, né, e esses ovos, quando eles vão ter contato com a água, quando ele é eliminado, eles vão eclodir, eles vão sair dessa casquinha, literalmente como se fosse um ovo, vão sair dessa casquinha, e se eles encontrarem um caramujo ali por perto, geralmente em região de água parada, assim, né, beira de córrego, de lagos, né, assim, no interior, a gente tem muito, se ele encontrar um caramujo, ele vai penetrar nesse caramujo e vai fazer a outra parte do ciclo de vida dele. E aí, às vezes, você vai ter um ovo que vai se transformar em 3.000 cercárias, né? Então, assim, ele faz uma reprodução ali, né, assexuada, é como se ele fizesse uma xerox, fosse fazendo xerox dele lá ali dentro do caramujo, e esse caramujo, ele, depois de algumas semanas, vai eliminar isso na água, né? E aí, essa forma que o caramujo eliminou na água, e aí, por isso que a gente chama de caramujo, porque o ovo lá, antes, ele precisa dele para fazer essas cópias, e virar para reprodução, e formar uma forma que vai realmente infectar nós, seres humanos, novamente, e recomeçar o processo. Qualquer tipo de caramujo pode ser hospedeiro, por exemplo, desse parasita? Não, a gente tem os caramujos, né, o escargot, né, que é o famoso né, na época aí que teve infestação e tudo mais, esse, por exemplo, não transmite. A gente tem um caramujo, que o nome desse caramujo, a família de caramujos é o Bionfalaria. É um tipo de caramujo específico e que é nele que esse caramujo ele se reproduz ali, né? É um caramujo pequenininho? Pequenininho, não é aquele grande, grandão, né? Não, é um pequenininho comum que a gente nem vê, né? Muitas vezes nem valoriza aquele caramujo ali. A transmissão, então, você já falou um pouco como é, né? A transmissão, ela é justamente isso, aquela pessoa que vai ter um contato ali com a água, que tem essas cercárias que a gente chama, né, que o caramujo eliminou na água, quando entra em contato com a pele de uma pessoa que está ali, ou porque está trabalhando, ou porque está tomando banho de rio, né, ou irrigação, às vezes está sem bota, sem nada, no contato com a pele, assim, as regiões mais comuns, perna mesmo e pé,
pela pele, essa cercáriazinha, ela tem um formato que ela consegue atravessar a pele e cair na corrente sanguínea, ela atravessa a pele, cai na corrente sanguínea e dissemina no nosso corpo. Tem essa coisa de beber a água, não pega caramujo, mas se tomar banho ou ter contato, aí sim, é verdade. Exatamente, então. Exatamente, porque ela precisa desse processo. A gente vê casos sim na literatura, não é tão comum de ingesta, mas existe sim casos, né? Mas geralmente quando esse verme ele cai ali no estômago, a acidez do estômago mata ele. Mas e no contato com a boca, tipo assim? Ali ele pode acontecer de ter essa transmissão, mas muito menor, muito infinitamente menor do que o contato com a pele. Esse a gente sabe que é o principal Principalmente caminho. no calor que muitas pessoas buscam rios e cachoeiras, né? Exatamente. Então, assim, a gente tem regiões aqui, né, muitas cachoeiras, né? Então, esses banhos em cachoeira são locais, assim, de contaminação fácil. E a gente até tem, por exemplo, quando a pessoa se contamina, né, é classicamente conhecida como a coceira do nadador. Porque quando esse vermezinho ele passa na pele, ele gera, em alguns casos, não é também tão... Não adianta falar assim, vou pegar e eu vou ver essa lesão. Mas pode acontecer uma irritação local, um vermelhidão que vai coçar muito. E aí, assim, antigamente eles chamavam muito de a coceira do nadador ali, né? Porque... Sim. Fica muito tempo coçando, vamos dizer assim? Não, são dias, né? Dias. E, como eu disse, não é todo mundo que vai ter esse sintoma. Não necessariamente, eu vou ter um vermelhinho, será que foi? Não necessariamente, mas é bom dar uma olhada, né? E são muitos casos em Santa Maria de Jetibá? Então, Santa Maria de Jetibá, na verdade, é conhecido como uma região endêmica, né? A gente acaba ficando em primeiro lugar. Em primeiro? Praticamente em relação ao estado, né? Quando a gente fala em questão de esquistossomose, né? Eu trouxe aqui alguns dados comparativos, né? Em relação ao ano e as localidades mais atingidas aqui em Santa Maria. Em 2020, a gente teve 190 casos. A região mais afetada foi a região de Alto São Sebastião. Já em 2021, ficou praticamente o mesmo número de casos, né? 191, e a região mais atingida foi a região de Alto Santa Maria. Já no ano de 2022, deu uma pequena queda, né? A gente foi para 117 casos, mas a região ainda continuou, a região de Alto Santa Maria. E esse ano, a gente já está em 209 casos, a gente tem o mês ainda de dezembro, né, para finalizar. Mas a região ainda predominante é a região de Alto Santa Maria. A gente tem bastante casos, né? Praticamente todos os dias aparece, né? Os médicos nas unidades atendem bastante casos. A gente na vigilância também recebe bastante, né? Demanda de pacientes e geralmente sempre assintomáticos, né? É difícil a gente pegar paciente com sintomas, né? Geralmente eles vão fazer um exame de rotina normal e acaba pegando, né? E isso faz com que a gente seja uma região endêmica, porque praticamente todo mundo acabou entrando em contato, né? Às vezes nem todo mundo faz o exame que é preconizado. Que a maioria, né, não faz. Que a gente faz, que é o padrão ouro, né? Que depois a doutora vai falar mais um pouquinho, que é o CAT-CATS, que o SUS oferece, que é feito pela vigilância ambiental. E geralmente muita gente faz o de fezes normal, que costuma pegar, às vezes não pega. Também tem o teste da urina, né, que muita gente acaba fazendo, o de sangue também, né. Então isso daí acaba aumentando nossos números também. E quais os fatores de risco para contrair a infecção? Justamente esses pacientes que estão ali, né, com mais frequência, tomando banho de cachoeira e tudo mais. Ali na agricultura, pessoas que vão irrigar, porque a gente sabe que é úmida, a região às vezes úmida, você vai irrigar e não tá com a maioria bota. Pega também com a bomba no rio, né? Exatamente, pega com a bomba no rio e ali vai estar contaminado. Às vezes ali na sua região, você você tem fossa, tem tudo certinho, mas essa água tá vindo de um outro local ali e a água vai estar contaminada, porque a gente também depende disso, né, de saneamento, né, então onde que essas fezes estão sendo liberadas, né, então de pessoas contaminadas e tudo mais. E assim, quanto mais região que tem a exposição do sol, então esse ovo lá que eu falei antes, para ele eclodir, para ele sair da casca e poder encontrar o caramujo, ele precisa de sol.
Então, assim, e é geralmente a hora que a gente tá, né, tanto a cercária também, né, o que vai mais água, né? Exatamente, que a gente tá ali na lavoura, para plantação e para banho e tudo mais. Então, elas nesse momento elas estão mais ativas também do que à noite, né, ou quando não tem tanta incidência solar. Então, são fatores aí importantes, principalmente região, aquela água que está mais parada. Então, às vezes, né, um tanque, né, onde usou para represar uma água que às vezes, né, veio ali e aí está contaminada, represou ali um pouquinho mais ali, a gente pode ter um pouquinho mais de depois que esse parasita eclode ali da casca, ele fica vivo quanto tempo, até se não encontrar nenhuma pessoa? Pouco tempo. Ali até o caramujo ali, ele é umas 24 horas, né? Bem pouco é mesmo. Bem pouco, né? E ali depois de quando ele sai do caramujo também um pouquinho mais, mas aí também poucas horas também, né? Ali, E quais os determinantes socioeconômicos? Então, é exatamente essa parte, né, do saneamento básico, né? A gente precisa a educação em saúde, né? Conhecer a doença, eu acho que isso é fundamental também, né? Conhecer os fatores que vão levar, então, ao adoecimento. Então, a gente tem uma comunidade, por exemplo, o Alto Santa Maria, né, que a Larissa falou pra gente que é muito endêmica, uma comunidade muito pomerana. Então, de repente, a falta, a dificuldade de acesso à informação, até pela língua, muitas vezes, né, de explicar isso detalhadamente, como que é a infecção, então o que eu posso fazer para me prevenir, que eu tenho que fazer os testes com mais frequência, que quando eu me trato, eu preciso confirmar se eu curei. Então, quem faz isso, né? Poucas pessoas fazem isso, né? Então, fazer novamente o exame. Exatamente, né? Depois de 4 meses eu preciso repetir esse exame, né? Para confirmar que eu tratei, porque às vezes eu fiz tudo certo, eu tratei, mas não tratei. Então, acho que isso é um fator fundamental, assim, educação em saúde, né? Assim. E os determinantes ambientais? É principalmente essa parte dos rios, né? Então, a gente ter ali água mais parada, a gente ter a presença do caramujo, ou se ele está em grande quantidade ali naquela região, pessoas que trabalham com a agricultura ali, né, que vão ter mais contato, incidências do sol, né, como a gente tinha comentado, isso aí vai impactar muito, né. Fora a coceirinha que você falou que pode dar em algumas pessoas, quais os outros sintomas da doença do caramujo ou esquistossomose? Sim, como eu disse, são raros os que vão ter sintomas na fase ali aguda, né, quando vão contrair. Eu falo que é infelizmente, porque quando a gente tem sintoma, a gente procura, né? Infelizmente, não dá tantos sintomas. Mas quando a gente tem, geralmente são sintomas gastrointestinais, náusea, diarreia, né? Um pouquinho mais de fraqueza. Como às vezes você pega uma infecção, você não vai ficando mais fraco, perde o apetite um pouco. São aqueles sintomas, pode dar uns ciclos de febre, né? Raro também, mas pode acontecer uns episódios de febre, assim, que você não está encontrando mais nenhuma outra coisa ali que justifique, né? Mas isso, assim, no geral, nenhum outro sintoma importante, assim, nesse primeiro momento. No primeiro momento, não, mas e na fase crônica e na fase grave? Então, infelizmente, a gente, quando contrai esse parasita ali no nosso corpo, e se a gente não trata ele, e aí fica lá nesse período sem sintomas, ele pode causar grandes prejuízos em vários locais do nosso corpo com o passar dos anos. Isso pode, sim, demorar anos para acontecer. E aí ele pode, por exemplo, aumentar o fígado, né? Então, por que a gente chama de barriga d'água a esquistossomose também, né? Por causa dessa inflamação que ele causa, desse prejuízo que ele causa ao fígado, começa a se acumular líquido no abdômen, né? Assim como acontece com a cirrose, com outras doenças. Então, pode, né, uma fase avançada ali você ter, né, para uma hipertensão portal que acontece ali. Porque a gente precisa lembrar que isso é algo que eu considero interessante no ciclo da esquistossomose, no nosso corpo, é que quando ele cai na circulação, ele vai lá, ele passa toda a nossa circulação e para lá no fígado. Lá no fígado ele vai amadurecer e vai diferenciar quem é macho, quem é fêmea, né? Ali que ele amadurece. Para a reprodução dele, o que ele vai fazer? Ele vai sair ali daquela região do fígado, ali ele continua se multiplicando, né? Também, né? Mas principalmente para a reprodução dele, em maior quantidade, ele vai lá para as veias que estão perto do nosso intestino. E isso é na circulação que está acontecendo, né? Não tem nada de intestino ali ainda. Não, ainda não. Ele não chegou os ovos não chegaram, nem os vermes não chegaram no intestino. Ele vai pelo sangue. E ele se alimenta também do sangue. Então ele vai chegar ali perto das veias do intestino. E ali a fêmea e o macho, né? Eles vão liberar os ovos que vão. Eles têm uma espículazinha, os ovinhos, né? Que o macho e a fêmea
produzem que vão cair para a luz do intestino. Então ele estava ali numa veia bem fininha perto do intestino, do lado de fora, digamos assim, né? E aí esse ovinho ele tem a capacidade de atravessar a pele do intestino e cair no intestino e ser eliminado nas fezes, né? Então é uma doença importante. Esse processo de estar ali no sangue, isso gera uma reação inflamatória no nosso corpo, né? Então pode gerar complexos inflamatórios. Então é ali perto do intestino. Então eu posso ter cronicamente, depois de muitos anos, um paciente que começa a ter diarreia com sangue, né, o tempo inteiro, porque vai formando vai tendo tanto verme ali se reproduzindo que vai afetando essa mucosa do intestino, né? No fígado eu posso, né, causar transtornos ali no fígado por esse acúmulo ali também e por complexos imunológicos também. Então a gente tem casos no município, inclusive, de pessoas com sequelas na coluna. Que não conseguem andar, né? Devido à esquistossomose. A esquistossomose, por complicações neurológicas da esquistossomose. Então ele ali quietinho no nosso organismo, ele vai provocando esses estragos ao longo do tempo, assim. E depois de quanto tempo a pessoa começa a transmitir? Por exemplo, ele tem esse processo longo ali para mostrar que é grave, mas e para transmitir, para já estar eliminando? Daquele momento que ele pegou, ali da pele que ele entrou, até ele fazer todos os processos que eu falei, geralmente 40 dias. 40 dias. 40 dias já tem ovos nas fezes sendo eliminados. E como você disse, a Larissa, nem todo exame é capaz de detectar o caramujo? Caramujo não, né? O parasita. Isso, o parasita. Então, hoje a gente tem no Brasil, né, o tratamento é liberado pelo Ministério da Saúde, que estuda toda essa epidemiologia, toda essa logística de como a gente vai cuidar melhor dessa doença no país. Por determinação do Ministério da Saúde, pela qualidade que a gente vê, assim, principalmente em regiões onde são endêmicas, que é a nossa região, o que é endêmica? Onde eu tenho em grande quantidade, né? É o exame do Catocates, que é a técnica de Catocates, que não é todo exame de fezes que vai ter essa Qual é essa técnica? Como funciona? Ela, além de você identificar os ovos, ela conta a quantidade de ovos, então ela consegue te determinar um nível de infestação, né, um nível mais apurado ali da infestação. Então ele é usado hoje como nosso padrão, né, ouro ali para identificar o ovo mesmo. Existem outros métodos também, assim, mas esse seria o nosso preconizado, que é até feito aqui em Santa Maria, como em outros municípios também, é disponibilizado, como a Larissa falou, pela Vigilância Ambiental, que é muito bem feito o exame, por sinal. E aí, assim, é só a população procurar o médico e pedir pelo exame. Os outros exames que a gente tem, imunológicos, que vão identificar se o nosso organismo está reagindo à esquistossomose, são exames, assim, indiretos, você não encontra diretamente o ovo, né? Então, o exame de sangue, às vezes ele não tem muito sentido aqui pra gente. Por quê? Porque nós temos muito contato com o caramujo no município, né? Então, assim, às vezes vai acontecer algumas pessoas que quando o vermezinho tiver contato com a pele, não necessariamente ele vai se transformar em doença. Algumas pessoas conseguem conseguem eliminar ali na pele mesmo, né? A gente tem um mecanismo imunológico de conter essa infecção ali. E aí, só que seu exame de sangue já vai estar positivo muitas vezes. Só de ter acontecido isso, não necessariamente você vai estar doente. Então, às vezes eu posso dar um número exagerado de positivo. Mas a pessoa pode fazer um exame de sangue e depois fazer esse CAT-CAT. Pode. Até porque, lembra que eu preciso do controle de cura? Sim. Uma vez que eu tiver esse exame de sangue positivo, ele ou vai demorar muito ou ele nunca vai negativar. Então, eu não tenho nem muito um fator de comparação. O Catocates, ele me dá um nível de infestação, né? Então, se eu tenho um nível específico de infestação nesse primeiro exame, aí eu consigo ver no próximo, que às vezes eu vejo, olha, ou diminuiu, ou resolveu totalmente, né? Então, é um exame, e o outro não, ele vai permanecer positivo. Como que eu vou ter um controle de cura adequado, né? Então, e esse exame ouro, normalmente se faz em um dia? Geralmente são mais amostras. São mais amostras, né? Como que é feito na lógica das unidades. Se eu não me engano, é de 3 dias, né? Isso, são 3 amostras. Pra você, assim, tá suspeitando, né? Primeiramente, você fez a coleta, né? Que é no primeiro momento, né? Por exemplo, deu negativo, aí a gente vai iniciar o tratamento. E após esse tratamento, a gente faz
verificação de cura, que a gente chama, São 3 né? amostras. Que são 3 amostras após 4 meses que você iniciou o tratamento, né? Dose única você toma, e após 4 meses você faz essa verificação de cura, que a princípio é o mesmo exame, só que você vai repetir ele em 3 dias consecutivos, né? Porque pode ser que no primeiro dia não pegue nada, talvez no segundo já consegue pegar, e no terceiro pra gente ter um parâmetro, assim, se realmente o tratamento foi eficaz, se está tendo uma diminuição ou não, né? Ele é feito com 3 amostras em 3 dias consecutivos. Mas nem essas 3 amostras, como a Lília disse, que demora 40 dias. Se a pessoa teve contato com água e pensar, posso ter sido infectado. Reinfectado? Vamos no caso de infectado. Teve contato aí com cachoeira, viu que outras pessoas da região tiveram ali a doença manifestada. Se procurar um exame, então, antes de 40 dias ali do contato, pode dar negativo, Pode dar negativo. Aí nesses 3 dias, por exemplo, darão certo. Se for fora do período ali de eliminação, incubação, né? já de incubação desse parasita, com certeza, aí ele já vai dar um falso negativo. É interessante você fazer de tempos em tempos. Principalmente você trabalha na zona rural, né? Então é interessante você, de tempos em tempos, encaminhar uma amostra mesmo. E caso você tenha tomado banho de cachoeira e tudo mais tenha acontecido, aguardar esse período aí de 40 dias, né? Então, e como é o tratamento oferecido pelo SUS? Então, o tratamento é feito com uma medicação específica que a gente tem. A gente só tem ela pelo Ministério da Saúde, você não vai comprar ela em farmácia nenhuma. Só pelo SUS? Só pelo SUS. E para eu ter acesso a ela, né, além de eu ter passado pela consulta, ter sido identificado, né, ter o exame lá positivo, eu preciso notificar, é uma doença de notificação, até para a gente ter esses dados para poder tentar combater, né, eu saber como que está acontecendo, então eu preciso notificar essa doença, a notificação, isso pode ser feito nas unidades de saúde, então a partir do momento que eles têm o resultado, têm o diagnóstico, eles notificam, na verdade qualquer estabelecimento de saúde, né, pode estar notificando, e aí, a partir dessa notificação, o médico faz a receita, o Praziquantel, que é a medicação aqui no Brasil, para o tratamento, a farmácia vai liberar essa medicação. A dose é calculada pelo peso do paciente, né? Então, se for um adulto, é 50 miligramas por quilo em dose única, e a gente fala que ela é supervisionada, ou seja, a pessoa tem que ficar ali, né? Ela vai tomar a medicação e vai ficar em observação ali 1-2 horas. Por quê? Os efeitos colaterais são grandes? Por conta dos possíveis efeitos colaterais, sim. Se o paciente tiver vômito, se tiver qualquer outra coisa ali nesse momento, teria que tomar novamente. São raros esses efeitos colaterais, assim, eles são muito falados entre os pacientes e tudo mais, porque assim, você tem a impressão, nossa, eu vou ter que tomar 5 comprimidos de uma vez, 6 comprimidos de uma vez, mas na prática isso é raro. A gente vê que o que acontece geralmente é um gosto amargo na boca que pode acontecer, uma dor, né, Tá chovendo? No estômago, né, tipo uma dorzinha no estômago, mas nada nenhum, a gente não tem relatos de efeitos colaterais graves com o Praziquantel. Assim, é muito raro acontecer algum problema, é muito mais benéfico, né, do que maléfico. Com certeza. Muito mais benéfico. Você falou da gravidade, que teve paciente que ficou com problema até na medula e não conseguiu andar, mas já houve morte aqui em Santa Maria de Atibaia. Sim, porque o que acontece? Quando a gente tem aquele acometimento no fígado, que é uma causa de morte importante, quando a gente acomete o fígado, por mecanismos ali do fígado, por essa hipertensão portal, vão formar veias grossas dentro do esôfago, que é esse canal que a gente tem, que vai da boca até o estômago. E essas veias grossas, varizes mesmo, varizes esofágicas, né? Então, elas podem se romper. E o rompimento dessas varizes causa um sangramento muito intenso. Né? Então essa geralmente era a principal causa de óbito, né? Uma hemorragia digestiva alta, que a gente fala, porque é uma hemorragia maciça, né? Assim, muito sangue que o paciente perde, e para conseguir conter isso, muitas vezes é difícil. Você precisa, né, de ter um endoscopista ali de prontidão para poder conter esse sangramento, e às vezes a gente não consegue isso, e mesmo se tivesse, ainda assim é difícil de conter, porque o paciente já está gravemente atingido também, já está debilitado, né? E a infecção, ela é capaz, você falou que muitas pessoas podem ser resistentes ali na pele mesmo, mas depois de instalada a infecção, sem medicamentos, ela pode ser eliminada ou não?
Muito dificilmente, né? Então, assim, a partir do momento que o paciente está infectado, a gente precisa tentar ao máximo, tentar diagnosticá-lo, né? Tanto a gente, eu falo estratégia de saúde da família, nós, né? Temos que fazer sempre, né, ter esse olhar na comunidade, como o próprio paciente, buscar, né, sempre esse recurso, porque geralmente ele vai necessitar de tratamento para poder eliminar. E aí a gente reforça, assim, não tem chá caseiro que trata a esquistossomose, nada disso, muitas vezes pode até ser maléfico, porque dependendo do chá que você vai fazer na melhor das intenções, né, de tentar tratar, às vezes você pode estar ali com o fígado já comprometido, né, você já pode estar com outros órgãos comprometidos e com varizes e isso mais pode trazer problemas do que solução. Então, a gente precisa realmente tratar a doença. Lavar as verduras, então, quase que não tem nada a ver, né? Tem muito a ver para no caso do contato com a pele, mas na questão de engolir, né? Não tem tanto impacto para a esquistossomose, mas para uma para outras doenças, né? Tão graves H. pylori. H. pylori. A gente pode ter a cisticercose, que é uma doença gravíssima, que a gente pode ter verme se alojando no cérebro da gente, né? Então, assim, é necessário sim lavar os alimentos. Para a esquistossomose talvez não tenha tanto peso, talvez não. Eu só disse na questão da esquistossomose, tá bom? Nesse caso. E a situação epidemiológica? Né, a gente como eu disse no início, a gente é considerado uma região endêmica, né? A gente sempre gosta de reforçar que caso você da região, principalmente rural, né, do município, a gente pede para que faça o exame. Mesmo, não estou sentindo nada, mas é importante a gente fazer. A gente sempre, quando tem um caso na família, a gente pede para que todos da casa façam o exame, que mesmo que a gente não sinta nada, é melhor a gente prevenir, né? Prevenir, mesmo não sentindo nada, com um diagnóstico, iniciando um tratamento, então a gente pode evitar esses possíveis agravamentos da doença, né? Igual a doutora já disse. Então, mesmo que a gente não está sentindo nada, por exemplo, deu exame positivo, mas não quero tratar, isso pode, com mais tempo, né, que ele demora até grandes prejuízos na saúde, né? Então, vocês identificaram, procure a unidade mais próxima, solicita seu exame e faça o tratamento, que é muito importante, né, que a gente faça. E em Santa Maria, assim, praticamente de 10 pessoas, 8, 9 tem esquistossomose. Nossa! Assim. É bastante gente aqui, pelo menos ou teve o contato. Então baixa adesão ao exame, no caso. Sim. Pelo SUS eu não tenho quantitativo aqui, né? Mas a gente vê que pelos números de notificações não é o mesmo, né? A gente tem menos exames e mais notificações, né? Então muita gente está procurando às vezes a rede privada, né? Não que não seja efetivo. Igual e eu perguntar sobre o exame ouro, também é oferecido só pelo SUS ou pela rede privada? Não, pela rede privada também. Também. Uhum. Eles fazem também o método, mas a gente tem pelo SUS, né? Tem gratuito. As unidades também têm, eles podem orientar como que se faz a coleta direitinho. E o resultado é rápido também, não é demorado, praticamente de um dia para o outro, né? Então é bom que a gente procure a unidade e faça o exame e o tratamento assim, o mais rápido possível, né? Essa questão que a Larissa colocou, ela é muito importante, assim, não que haja transmissão entre os familiares, né? Então eu não vou, se eu estou contaminada, meu exame deu positivo, não significa que eu vou passar para minha família, para alguém, mas eu estou provavelmente exposta no mesmo ambiente que os meus familiares. Molhando verduras, utilizando da água do rio, né? Exatamente. E você falou de lavar verduras e frutas. A importância do cloro é importante, por exemplo, muitas pessoas só pegam alface, lá passam a aguinha e comem. Mas é importante colocar cloro ali Sim. A gente fala, né, o hipoclorito, né, ele é importante para fazer essa descontaminação efetiva. Então, eu preciso da parte mecânica, que é lavar, e é lavar, assim, não é botar embaixo. Tem gente que só passa embaixo. É lavar, esfregar a folha. Às vezes a gente abre a folha, né, esfrega a folha, porque às vezes você vai ter ovos ali que na parte mecânica você vai tirar, vai ter doenças que vai ser mais evitadas com a parte mecânica, porque às vezes nem com o cloro vão necessariamente morrer. Então eu preciso da parte mecânica, ela tem que ser uma lavagem cuidadosa, às vezes até esfregar, ter a sua buchinha de esfregar mesmo, dependendo de algum alimento que você vai comer, fruta, né, e tudo mais. E o cloro, ele é fundamental, uma colher de sopa para 1 litro de água, para quando eu vou descontaminar,
e isso tá atrás quando a gente lê, então, né, às vezes a pessoa fica assim, mas o gosto e tudo, mas não fica gosto, é só passar numa água de novo, rapidamente. Já vende pronto também no supermercado, né? Tem, a gente também tem os, né, aquelas substâncias que já ajudam a eliminar. Ela é fundamental. A gente sempre reforça, vinagre não mata nenhum verme, né? E isso é uma... Só é tempero. Exatamente, isso é. E antes da minha formação era o que eu também fazia, né? Eu botava no vinagre, achava que estava descontaminando, não estava descontaminando nada, né? Então, a gente precisa da parte mecânica, lavagem e deixar de molho ali uns 5 minutinhos. 5 minutos já teve a ação ali do cloro. Algum recado final para os nossos ouvintes? A gente quer reforçar, então, você morador, né, principalmente da zona rural, mas nós da região urbana aqui também, né, que já banho de cachoeira, quem nunca, né, ou que simplesmente molhou o pé numa água aí, né, de água doce e tudo mais, a gente pede que se alerte, né, assim, tenha esse alerta em relação a, pelo menos uma vez por ano, né, faça esse exame de fezes para poder avaliar se você está ali contaminado ou não. E procure o tratamento, né? Faça o tratamento, faça o controle de cura para confirmar realmente que você foi tratado e na vigência de qualquer sinal, sintoma, ficou na dúvida, será que é esquistossomose? Não é. Conversa com o seu médico, né? E ele vai poder te orientar também nessa questão. Muito obrigada pela presença de vocês e uma boa tarde. Boa tarde. O nosso Papo de Mulher termina por hoje, agradecendo a sua audiência e o seu carinho. Até a próxima com mais uma edição cheia de informações para você. Tchau, tchau.